O que é aposentadoria especial? Você pode ganhar quanto tempo na abreviação da sua aposentadoria? Existe fator previdenciário? Por que é tão burocrática e há tantos problemas? E se o PPP, aquele documento imprescindível, estiver errado, o que você faz? Estas e outras perguntas serão respondidas na nossa conversa com a doutora Andressa Ruiz Cereto, especialista em direito previdenciário. Vem com a gente! Olá, amigas e amigos, eu sou José Cavalcante, este é o podcast Doutor, por favor, e hoje vamos falar sobre um tema de interesse muito geral, principalmente aqui na região do ABC, onde há muitas indústrias, né? Que é a aposentadoria especial. E para falar deste assunto, estamos recebendo hoje uma colega de faculdade, a doutora Andressa Ruiz Cereto. Olá, doutora, como é que está? Tudo bem? Olá, José, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder falar sobre esse tema. Então, a doutora Andressa, ela é especializada em direito previdenciário, atua nesta área, né, há mais de 15 anos e praticamente apenas nesta área, né? Então, ela conhece muito sobre o assunto, ela é professora universitária também e dá aulas sobre o tema, palestras, e realmente a presença dela hoje aqui vai ser muito útil para todos os nossos espectadores, né, para conhecerem mais esse tema incrível. Doutora, assim, em linhas gerais, né, o que é a aposentadoria especial? Então, a aposentadoria especial, ela é uma aposentadoria mais cedo para aquele trabalhador que está exposto a algum tipo de risco, algum agente químico, físico ou biológico. Então, a lógica é, para que a saúde dele possa ser preservada, a lei permite que ele se aposente de uma forma mais precoce, justamente para poupar a saúde dele. Então, geralmente existem dois tipos, parece, de aposentadoria especial, daquele que trabalhou sempre numa atividade que tem esses riscos, né? Por exemplo, professor ou então mergulhador, né? O mergulhador parece que se aposenta com 15 anos de serviço, Sim, né? 15 anos. E o professor com 25 anos. Mas também tem o caso de pessoas que trabalharam em atividades normais e, né, em atividades que têm esse plus, esse acréscimo, né? Então, como que eles fariam no caso, essas pessoas que trabalharam em dois tipos de atividades? Então, nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição, que para aqueles que não trabalharam todos os 15, 20 ou 25 anos de tempo exclusivamente especial, é possível que, se a pessoa trabalhou, por exemplo, 4, 5 anos de tempo especial, que esse período seja computado com um acréscimo de 1,2 para a mulher e 1,4 para o homem, ou seja, a mulher ganha 20% a mais de tempo em cima daquele período especial e o homem 40% a mais de tempo. Aí já tem uma discriminação, né? Porque por que tem essa diferença entre homem e mulher? Por que a mulher só ganha 20% a mais e o homem 40% se, por exemplo, exerce a mesma função? Porque a aposentadoria por tempo de contribuição para a mulher tem um período menor, então na proporção acaba Então sendo... é um ajuste pela Exatamente, é um idade ajuste. antecipada da mulher, né? Então não é Isso. questão de desigualdade, não, né? Não. Então, doutora, a reforma da Previdência, né, ela trouxe muitas mudanças. Tivemos, inclusive, recentemente aqui uma entrevista com o doutor Cristiano de Oliveira sobre um balanço da reforma da Previdência, né? E essa reforma da Previdência, ela impactou como a aposentadoria especial? Ainda existe aposentadoria especial com essa reforma? Então, existe ainda aposentadoria especial após a reforma da Previdência, mas o problema é, antes bastava que o trabalhador ou a trabalhadora completassem ali o tempo necessário de 15, 20 ou 25 anos. 25 anos é a aposentadoria mais comum. 15 anos acaba ficando restrito muito para o mergulhador, o mineiro de subsolo, 20 anos para quem está exposto ali a amianto e 25 anos normalmente para os demais agentes. Então, profissionais da área da saúde, trabalhadores que expostos aí a outros agentes químicos, a ruído, que
pelo menos na nossa região, acaba sendo o agente mais comum. Então, bastava o implemento desse tempo, independentemente da idade. Com a reforma da Previdência, nós tivemos aí uma exigência. A ideia do legislador foi trazer a idade mínima para a aposentadoria. Então, hoje o trabalhador ele precisa ter ali os pontos necessários. Então, ainda que ele tenha 25 anos de tempo de contribuição exclusivamente em atividade especial, ele precisa ter 86 pontos para se aposentar. Então, na prática, o trabalhador teria que ter 61 anos de idade e 25 de contribuição em trabalho exclusivamente especial, ou 60 de idade e 26 de especial, o que acaba desvirtuando a natureza da aposentadoria especial. Porque a ideia é justamente poupar a saúde do trabalhador. Quando você atrela a aposentadoria especial a uma idade mínima, ninguém vai trabalhar 25 anos... Já sofrendo os desgastes dessa profissão também, né? Exatamente. Imagina, a pessoa começou a trabalhar aos 20. Aos 45, ela já tem os 25 anos ali de tempo especial. E aí ela vai aguardar serenamente até os 60, 61? Não, ela vai ter que... Pagando o carnezinho ali, né? ou trabalhando, enfim, Mas, registrado. se não me engano, houve algum tipo de mudança legislativa recente em relação a isso? É projeto? Não, é um projeto de lei. Para reduzir essa idade. O pessoal ficou, mas tem um projeto para reduzir para os 55 anos, mas não tem nada ainda em definitivo, ainda é um debate no Congresso Nacional. Mas, assim, essa questão dessa idade mínima com a aposentadoria especial, já não foi, houve algum tipo de questionamento, assim, na Justiça sobre a inconstitucionalidade disso, que parece que fere o princípio da proteção à saúde, né? Sim, ainda, a questão ainda está no Supremo para análise. Para análise, né? Interessante. Então, agora, uma questão seguinte que o pessoal coloca muito, porque tem tanta burocracia para conceder a aposentadoria especial. É diferente de quando se pede uma aposentadoria por tempo de serviço, com aqueles trabalhos em atividades comuns, né? Por que é tão burocrático assim o processo? Tanto no INSS quanto também na Justiça. O problema é o seguinte, antes a aposentadoria especial era reconhecida por categoria profissional. Então, bastava que o trabalhador demonstrasse pertencer a determinada categoria, por exemplo, motorista de ônibus, fundidor em indústria metalúrgica, o laminador, o cobrador de ônibus, motorista de caminhão, enfermeiro, veterinário. Então, bastava ali pela profissão. Aquele tempo já era computado. Já era reconhecido assim, sem ter que provar nada, né? Exatamente. E havia também um rol de agentes nocivos que, se a pessoa não se enquadrasse em uma daquelas categorias profissionais, ela ainda poderia fazer prova, por exemplo, de que um ajudante em uma indústria qualquer estava ali exposto ao ruído, ou a algum agente químico, enfim. Então, a prova ela acabava ficando muito mais facilitada, porque muita gente já tinha o tempo reconhecido pela categoria profissional. Isso é o decreto de 64, né? O decreto-lei de 64 que estabeleceu, né? Sim, e depois nós tivemos aí o de 79, certo, que também trazia o rol das atividades e também dos agentes nocivos. O problema é que, em 95, nós tivemos ali uma legislação que não permitia mais o reconhecimento por categoria profissional. Então, o reconhecimento pela categoria é admitido só até 28 de abril de 95. A partir dessa data, é necessário fazer a prova da exposição a algum tipo de agente nocivo. E, a partir de 5 de março de 97...
Nós tivemos também ali uma legislação que não permite mais que algumas situações sejam computadas. Por exemplo, exposição a alta tensão. Não consta mais do decreto regulamentador. Então, precisa aí de uma interpretação dos tribunais para garantir esse direito. Então, no caso dos eletricitários, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que, apesar de não constar mais dos decretos a alta tensão, esse agente não deixou de ser Prejudicial, perigoso, de representar não ali um vai ser a risco lei à que vida. vai tirar o risco, né? Justamente. Mas, veja, depende de toda uma comprovação, de toda uma argumentação perante os tribunais superiores. E aí, em 98, nós tivemos a instituição de uma alíquota adicional do seguro de acidente do trabalho que custeia essa aposentadoria especial. Ou seja, a empresa precisa pagar para um trabalhador ali exposto a 25 anos a uma atividade que permite a concessão de aposentadoria especial aos 25 anos. O empregador precisa pagar 6% sobre o salário de cada empregado exposto ao risco para a Previdência, para que haja um custeio dessa aposentadoria especial. A lógica é, se o trabalhador antes se aposentava, um homem se aposentava com 35 anos de contribuição, agora ele se aposenta com 25, mas alguém tem que pagar essa conta desses 10 anos. E é quem está gerando o risco, né? Exatamente. E o problema é que boa parte das empresas não faz o pagamento desse adicional. Então, ela não vai emitir um documento destinado à Previdência Social com uma relação redonda, adequada, honesta, vamos dizer assim, de todos os riscos que ele estava exposto. Porque senão ela pode ser autuada e a Receita Federal pode cobrar essas contribuições que deixaram de ser pagas, esse custeio específico. Então, muitas empresas, infelizmente, tendem a maquiar a documentação. Então, não colocam ali, colocam que existiu um risco, mas que ele foi atenuado por eventual uso de EPI ou eliminado, quando na prática isso não ocorreu. E aí a empresa, por vezes, não paga o adicional de insalubridade. Então, ela faz de uma forma que dificulta muito a vida do trabalhador demonstrar ali o risco a que ele estava efetivamente exposto. Por isso é que a aposentadoria especial no Brasil ela é tão burocrática. Tem uma questão assim, como a doutora explicou, né? A partir de um certo momento, já não existia aquela presunção absoluta, olha, você trabalha em tal profissão, então você tem direito a contagem especial. Se você está exposto a certo agente, também tem direito. Então, a partir de um certo momento, passa a ser exigido um laudo, né? E esse laudo hoje é o PPP, né? Isso, nós temos o PPP, que é um formulário, que ele tem que estar embasado em um laudo técnico de condições ambientais. E esse laudo ele precisa ser feito por um engenheiro de segurança do trabalho ou por um médico do trabalho. Por vezes, há empresas que contratam técnicos de segurança do trabalho para fazerem esse documento. E o técnico não é a pessoa ali nomeada pela lei com habilitação profissional adequada para fazer esse laudo. Por vezes, também, as empresas não faziam laudo à época. Até hoje, há empresas que não têm o laudo e acabam só buscando algum profissional especializado, ou mesmo uma clínica, um apoio aí em relação à medicina e segurança do trabalho, quando o trabalhador está prestes a se aposentar e pede o formulário. E aí isso acaba criando um problema, porque no PPP nós temos ali um campo em que devem ser preenchidos os responsáveis pelos registros ambientais. E quando esses responsáveis são extemporâneos ao período trabalhado, então aqui até para explicar para o nosso ouvinte. A pessoa trabalhou de 2000 a 2010 em uma empresa. E ela só foi solicitar ali o formulário em 2011 para fins de aposentadoria.
Se essa empresa não tinha um profissional habilitado e contrata em 2011, ela vai colocar que só há responsável pelos registros ambientais a partir de 2011. E aquele outro período fica vazio. Exatamente. Então, sem uma declaração de extemporaneidade, que a gente chama, ou seja, sem uma declaração daquele médico ou daquele engenheiro dizendo que o ambiente de trabalho se manteve inalterado de 2000 a 2010, até a data ali da confecção desse laudo, sem essa declaração, esse tempo especial não vai ser computado. Certo, e quando a empresa encerra a sua atividade, a pessoa precisa do PPP, a empresa não forneceu, o que ela faz? Aí nós temos aí um parto, uma via crucis para seguir. E aí a gente tem que, precisamos aqui fazer uma divisão. Para aquelas pessoas que exerciam atividades que permitiam enquadramento por categoria profissional, atualmente o INSS aceita como prova apenas a carteira de trabalho. Então, se a pessoa trabalhou como motorista de caminhão até 28 de abril de 95, hoje ela vai se aposentar e essa empresa já está baixada, basta a apresentação da carteira de trabalho, desde que a carteira conste expressamente motorista de caminhão. Ou outras provas. Consta motorista, mas era uma empresa de transporte de carga. E a pessoa tem CNH com categoria profissional emitida naquela época. Então, nós vamos... São provas de que ela realmente estava enquadrada, né? De que estava realmente enquadrada. Agora, o problema é, após 28 de abril de 95, que eu preciso demonstrar a efetiva exposição ao agente nocivo, eu vou precisar fazer a prova dessa exposição. E aí, como fazer? Por vezes, eu posso pedir na Justiça, o INSS não aceita esse pedido, mas a Justiça Federal tem aceitado a chamada perícia por similaridade. Então, eu digo que eu trabalhei numa empresa de fundição e que aquela empresa específica já encerrou suas atividades, mas que tem uma outra empresa que exerce exatamente o mesmo tipo de atividade, que conta, por vezes, ali com o mesmo maquinário, o mesmo tipo de forno, para provar ali exposição a calor, por exemplo. E aí os juízes têm autorizado a realização de perícia uma perícia indireta, empresa. mais ou menos. Exatamente. Né? Agora também tem outro caso, doutora, que acho que é muito comum. Houve uma decisão recente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais, que diz que a impugnação ao PPP, se você discorda do que está escrito ali, né, e você quer impugnar aquilo para fins de receber aposentadoria especial, tem que ser feita primeiro na Justiça do Trabalho. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa trabalhou lá 5, 10 anos, está até prescrito um processo trabalhista, né? Então, como que fica a situação do segurado nesse caso? Tanto em questionar isso aí, porque em caso de estar prescrito, né, o direito de ação trabalhista, quanto também o tempo que vai durar o processo, né? Esse tempo vai ser perdido, porque a aposentadoria é dada a partir da entrada do requerimento, né? E como que fica esse ato aí, esse tempo? O primeiro ponto, e aí já fica até uma dica para os nossos ouvintes. Quando a pessoa recebe o PPP, o formulário, ela precisa conferir na profissiografia, tem um campo ali que é a descrição das atividades efetivamente exercidas. E as pessoas não fazem essa conferência. Por vezes entregam aquele formulário nas mãos de um profissional, de um advogado, e não conferem. E aí aquela descrição, ela não corresponde ao que a pessoa efetivamente fazia. Por vezes ela dá a impressão até mesmo do desempenho de uma atividade administrativa. Coordenava equipes, realizava reuniões, seguia os procedimentos. Esse tipo de descrição, imagina, para um torneiro mecânico, é óbvio que ele segue procedimentos. É óbvio que ele pode, se ele for encarregado... Ele coordena uma equipe no chão de fábrica, né? Exatamente, a coordenação é lá, não é numa sala com ar-condicionado. Então, se só tem esse tipo de descrição e não consta ali
esse ponto que essas reuniões eram realizadas ali no chão de fábrica, com a exposição ao ruído e tudo mais, nós vamos ficando cada vez mais distantes da possibilidade de comprovar esse tempo especial. E aí o que acontece? Por vezes o trabalhador apresenta esse PPP com a descrição completamente torta, então está torta a descrição da função, não consta ali os agentes a que ela estava efetivamente exposta, e aí o INSS nega esse período. E aí, só que esse PPP ele nunca foi impugnado, ele nunca foi questionado ali no requerimento inicial. Então, infelizmente, nós temos decisões que entendem que o trabalhador deveria buscar a retificação deste formulário na Justiça do Trabalho. Qual é o problema prático disso? O juiz do trabalho ele está habituado com a apuração dos requisitos para concessão do adicional de insalubridade ou de periculosidade. E nem sempre a pessoa que está exposta a um agente insalubre ou perigoso, melhor dizendo, nem sempre a pessoa que recebe o adicional de insalubridade ou periculosidade preenche os requisitos para aposentadoria especial. Embora pareçam... Quais seriam as diferenças principais? São coisas ali muito parecidas, nem sempre é aquilo. Até porque a pessoa pode receber um adicional de insalubridade por força de um acordo coletivo, de uma convenção coletiva de trabalho. Então, nós podemos ter ali que a secretária de uma indústria metalúrgica receba o adicional, não porque ela está exposta ao risco, mas ali por um acordo feito entre a empresa e o sindicato. Então, eu vou dar um exemplo aqui em relação ao ruído. Para a percepção do adicional de insalubridade, é preciso que o trabalhador demonstre estar exposto a ruído acima do limite de tolerância, medido de acordo com a norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho. Para fins de aposentadoria especial, essa exposição tem que estar medida de acordo com a norma de higiene ocupacional 01 da Fundacentro, que é um cálculo mais favorável para o trabalhador. Eu posso ter, num cálculo ali matemático, às vezes, pela NR15 a medição dá 85 cravado, mas pela NHO01 da Fundacentro dá 86 e pouco. E aí ela preencheria o requisito para aposentadoria especial, mas não preencheria o requisito para a percepção do adicional de insalubridade. Então, o juiz do trabalho ele está habituado com outro critério de cálculo, de medição. Há juízes do trabalho que ainda consideram o uso de EPI, de protetor auricular, por exemplo, para subtrair ali a insalubridade. Né? Então, por exemplo, o trabalhador está exposto a 92 decibéis de ruído. E aquele determinado protetor auricular consta ali na descrição, ali no plástico dele, de que ele atenua 7 decibéis. Então, o que as empresas fazem? 92 menos 7 da atenuação preenchem o PPP com 85. E o juiz do trabalho ele não está habituado com isso. Eles desconsideram ali a atenuação do EPI. Só que o Supremo Tribunal Federal, já em dezembro de 2014, já pacificou o entendimento de que, em se tratando de exposição a ruído, como na prática não é possível garantir que houve uma efetiva fiscalização, treinamento, higienização adequada desse EPI, não vai ser desconsiderada eventual atenuação. Então, ainda existe... Ou seja, a atenuação não vai ser considerada. Não vai ser considerada. É que parece que os tribunais hoje em dia, na maioria, já estão... já seguiam, né, essa tendência de não considerar o EPI
para verificação do adicional de insalubridade, né? Isso, na Justiça Federal, mesmo que conste ali do formulário a utilização de EPI para ruído, para outros agentes, a discussão é outra, mas especificamente para o ruído, isso não vai prejudicar o trabalhador. Ele vai conseguir computar o tempo como especial. Mas para fins trabalhistas, pode ser que a demonstração do uso de EPI faça com que o real nível ali de ruído a ser considerado seja mais baixo do que o efetivamente experimentado ali pelo trabalhador. Então, a Justiça do Trabalho, ela não deveria ser o local adequado para retificação de PPP, até porque o INSS não participa da produção dessa prova. Se houver uma perícia no local de trabalho, o INSS depois vai alegar que ele não participou da produção dessa prova, que os critérios não foram adequadamente averiguados. Por vezes, que esse laudo é extemporâneo e que não tem alguém que diga que as condições de trabalho permaneceram as mesmas. E aí também um outro problema. O juiz do trabalho ele está acostumado a investigar o ambiente de trabalho dos últimos 5 anos da saída daquele trabalhador, que é o prazo prescricional para a percepção dos adicionais de insalubridade e periculosidade. Por vezes, o trabalhador ficou 20 anos naquela empresa, naquela função, ou em várias funções ao longo do tempo. Então, se for para pedir a entrega ou a retificação do formulário na Justiça do Trabalho, é importante que se peça ao magistrado que seja averiguado todo o período de trabalho. Porque para fins previdenciários não há prescrição. Então, se a pessoa saiu da empresa há 30 anos, pelo artigo 11 da CLT, como são informações destinadas à Previdência Social, não há Então, aquela pressão de 2 anos para pegar os últimos 5 não se aplica nesse caso. Não se aplica nesse caso. Mas e o tempo que a pessoa vai perder com esse processo? Ela teria que dar... Ela vai perder esse tempo de alguma forma, né? Porque, vamos supor que eu tenho o PPP certinho hoje. Eu dou entrada no processo no INSS. Então, hoje é dia 4 de setembro, né? Então, se eu receber depois a aposentadoria especial, ela vai contar do dia 4. Agora, se hoje eu resolvi entrar com o meu pedido, mas eu vi que o meu PPP está errado, eu vou ter que entrar com o processo na Justiça do Trabalho e vai demorar 1, 2, 3 anos, e esse tempo que fica aqui, o que eu faço com ele? Exatamente esse o problema. O ideal é que se faça o requerimento, mesmo com o formulário inadequado, por isso a importância de buscar um advogado especializado para cuidar desses processos. Porque aí o advogado ele pode usar, até para tentar garantir os atrasados, ele pode fazer o quê? Fazer o requerimento, juntar aquele formulário e dizer: eu não concordo com o nível de ruído que está anotado aqui, porque eu tenho o laudo de um colega de trabalho aqui do meu cliente que na mesma função, no mesmo período, utilizando ali o mesmo maquinário, estava exposto a ruído superior. Ele já faz a impugnação desse formulário no requerimento inicial. Não espera o resultado de processo trabalhista. Exatamente. E ele pode, inclusive, noticiar que já deu entrada num processo para impugnar o laudo? Pode, e ele pode também pedir para que a Previdência Social oficie a empresa, porque como ele demonstra ali uma divergência, certo, ele pode pedir para que o INSS oficie essa empresa para que ela traga os laudos de medição do ruído, os registros ambientais para apuração ali de outros agentes nocivos. Então, se eu não fizer a demonstração dessa divergência entre o formulário e outros elementos idôneos, um laudo trabalhista é um elemento idôneo, um laudo ambiental, talvez não exatamente do mesmo período, mas se eu conseguir de outro, ali um início de prova para demonstrar essa divergência.
Talvez até a juntada de olerites que provem que aquela pessoa recebeu o adicional de insalubridade. Olha, é muito esquisito que um trabalhador aqui do chão de fábrica, da produção, tenha recebido o adicional de insalubridade e não conste absolutamente nenhum tipo de risco ambiental no formulário. Então já faz a E às impugnação. vezes são assim, coisas assim evidentes, né? Por exemplo, exposição a calor, né? É um chapeiro, que trabalha de chapeiro no dia de verão, por exemplo. A temperatura média durante várias estações é 19, 20 graus, mas no verão, na primavera, ele chega a estar exposto a 35, 36 graus, né? E o PPP, geralmente dessas padarias ou bares, nunca acusa isso, né? O churrasqueiro, por Exatamente. exemplo. O chapeiro, ele sofre ali, né? Pizzaiolo. Sim. E aí, se a gente faz essa demonstração, como assim esse profissional não está exposto a calor? Então, se eu tenho outros elementos idôneos, eu posso já fazer esse questionamento. Porque aqui, qual é o ponto? Nós temos um tema no Superior Tribunal de Justiça, que é o tema 1124, que ele trata justamente dos efeitos financeiros. Qual é a data do pagamento dos atrasados? E qual é a lógica? O INSS não pode ser pego de surpresa. Se eu faço um requerimento, não junto formulário, não junto nenhuma prova, nada. 3 anos depois, quando aquele processo ainda está em trâmite, eu venho e trago o laudo lá da ação trabalhista, um PPP corrigido, o INSS vai dizer que foi pego de surpresa. Aí vai contar só a partir daquele momento. Vai contar só a partir daquele momento. Então, assim, esse tema 1124, ele ainda está em análise. Mas o nosso receio e o argumento do INSS é que ele não tem bola de cristal para prever certas situações. Então, até que o STJ discuta isso, julgue esse tema, há muitos processos pendentes de análise, suspensos, só para discutir esses efeitos financeiros. Por isso que o ideal é que o requerimento de aposentadoria ele não tem que ser algo simples. A gente tem que montar esse requerimento como um inquérito. Aqui, por exemplo, para entrar com um pedido de aposentadoria por tempo de contribuição normal, muitas vezes, hoje em dia é muito comum que o próprio segurado entre sem advogado. Às vezes, se dá algum problema, procura advogado. Mas para aposentadoria especial, praticamente é muito difícil que ele consiga fazer isso de uma forma efetiva, né? Sim, até por conta dessas mudanças legislativas. Quais são os requisitos ao longo do tempo? Então, o ideal é que se faça ali quase que um inquérito. Vamos investigar período 1, que tipo de trabalho foi, a empresa está fechada ou não? Fazer a prova da baixa daquela empresa, não basta dizer. Comprovar por meio de certidões o encerramento, a baixa. Por vezes aquela empresa consta na Receita Federal como ativa, mas na prática ela está fechada de fato. Trazer, por exemplo, uma notícia de jornal comprovando que aquela empresa não atua mais na área. Nós tivemos aqui recentemente empresas de transporte coletivo de passageiros que ainda existem, mas que não operam mais. Estão em consórcio com outras empresas, só mantém ali um escritório de trabalho e não tem ali um ambiente que se possa vistoriar, não possibilita ali a realização de perícia, ou enfim, essas empresas já não contam mais com a documentação, os registros ambientais. Então, preciso fazer prova de todos os elementos possíveis. E é interessante que as pessoas também procurem guardar um telefone, um contato de um colega de trabalho que possa servir futuramente de testemunha. Guardem provas. O colega entrou com processo trabalhista, peça o número do processo, peça porventura a cópia desse laudo. Pega o Instagram, o Face dele, né? Exatamente. Não perder o contato é importante hoje em dia, né? Porque dali 30 anos, essa pessoa vai coisa. ser de vital importância. E você também pode ser para ela também, né? Exatamente. Doutora, tem uma questão aqui também, é que geralmente na justiça, né? Então, hoje em dia, apesar desse
dessa nova decisão da TNU, né, alguns juízes ainda estão mantendo a questão da perícia indireta, não estão aceitando isso, né? E então parece que existe uma certa inconstitucionalidade nisso aí. Mas tem um outro caso também, que é o caso na aposentadoria especial, a aplicação do fator previdenciário. Então, muitas pessoas questionam isso. Olha, se eu estou fazendo aposentadoria especial, porque eu já estou sujeito a um trabalho em condições assim de insalubres ou perigosas, por que tem que aplicar fator previdenciário? Como que fica essa questão? Então, a aposentadoria especial, se ela é aposentadoria pura, com 15, 20 ou 25 anos, não há incidência do fator previdenciário. Então, agora, o que tem a incidência do fator previdenciário é quando a pessoa não completa todo o período necessário naquela atividade especial. Já houve discussão perante a Justiça Federal da necessidade de um fator previdenciário proporcional. Porque imagina... Seria o mais justo, né? Seria o mais justo, porque aquela pessoa ficou exposta durante 20 anos a ruído, que só permite a concessão de aposentadoria especial aos 25 anos. Então, esses 20 anos, para um trabalhador do sexo masculino, ele vai ter ali 40% de acréscimo. Então, esses 20 anos viram 28. E aí, somando com o restante do tempo que, porventura, ele tem, ele preenche ali os 35 antes da reforma da Previdência. Então, ele vai ter, se ele tem, por exemplo, 50 anos de idade, ele vai ter a incidência ali de um fator previdenciário bastante severo. Então, o ideal seria uma aplicação de um fator proporcional, mas infelizmente a Justiça já pacificou o entendimento de que não há fator proporcional neste caso. Mas isso já chegou em nível de STF, Sim. STJ já? E não... repetitivo, repercussão geral? Sim, não... Então não tem jeito, né? Não. Inclusive, eu tive até uma consulta de uma pessoa recentemente sobre isso aí, né? Eu falei, olha, pelo que eu estou vendo aqui, infelizmente, não, já era, né? Não, tem que se conformar. O que é uma grande injustiça, né? Porque realmente a pessoa já teve aquele ônus de suportar aquele trabalho, né? E vai ter que ficar mais tempo ainda, ou ser punida, né? No valor do seu benefício, né? Quanto mais nova, mais tempo o INSS paga o benefício. E aí a ideia é que, já que vai pagar por mais tempo, o benefício teria que ser menor. Por isso, a importância de... principalmente após, tanto antes, para a averiguação do preenchimento dos requisitos, antes ou depois da reforma, é importante que as pessoas reúnam todo o tempo possível de atividade. Então, se a pessoa prestou serviço militar obrigatório, isso conta como tempo de contribuição. Se ela trabalhou como autônoma, consegue comprovar essa atividade, por vezes é melhor ela indenizar aquelas contribuições que não foram pagas à época, comprovando a atividade, para viabilizar um aumento no valor do benefício. Se a pessoa teve tempo rural... Esses pagamentos atrasados não valem para carência, mas valem para aumentar o benefício. Exatamente, né? Eles valem para aumento do benefício. Para carência não, né? O atrasado. Para carência não. Mas, doutora, o assunto é bastante extenso, complexo. Acho que hoje nós tivemos assim, uma explicação muito boa sobre vários pontos, mas há muita coisa ainda que o nosso espectador, né, ele pode querer saber, né? Então, eu queria saber se alguém que tiver alguma pergunta, alguma dúvida, qual seria o seu melhor meio de contato? Acredito que pelo Instagram, professora.andressacereto. Professora.Andressa Cereto. Isso. Cereto com 2 T's? Não, com um T só. É com T. E C, né? Cereto, Isso. Cereto, com C. C-E-R-E-T-O. C-R-E-T-O, né? Então, queria agradecer a sua presença aqui. É um prazer revê-la depois de alguns anos, né? Nós, assim, temos uma amizade muito longa durante a faculdade aí de São Bernardo, né? E também tivemos algumas causas em comum em alguma fase, né? E eu sei que realmente o nosso espectador hoje pôde esclarecer muitas dúvidas e ainda pode continuar esclarecendo com a professora e doutora, né? Andressa, através do seu contato, né? E agradeço a sua presença aqui e espero contar com a sua presença, com a sua vinda aqui mais outras vezes também.
Ai, eu que agradeço aí a lembrança, o convite, o bate-papo, foi ótimo. Tá. Então, este foi o podcast, doutor, por favor. Contamos com a sua presença. Até mais.